Oi pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou a Paula Feb. E nós somos as Serial Chicks. Hoje o nosso serial killer é Ted Bundy. Ted Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946. Bundy estrangulava suas vítimas enquanto estuprava elas por trás. Voltava muitas vezes aos corpos para vê-los mudando de aspecto e fazer sexo com eles. Bundy foi executado em 24 de janeiro de 1989, enquanto ouvia as pessoas do lado de fora gritando "Frite, Bundy, frite". Deixou uma filha com Carol Boone, concebida enquanto ele estava no corredor da morte. O que torna o Bundy tão famoso? O que tornou tão difícil para você e para mim ler sobre ele? Por algum motivo que eu ainda tento entender, um serial killer que é dado como bonito, atraente, isso faz com que as pessoas acreditem que uma pessoa assim não pode matar. Bundy até foi bastante retraído quando ele era mais novo, mas depois, o amigão de todo mundo. E o Bundy tem essa coisa de ser, na minha opinião, um psicopata clássico, com aquela capacidade de seduzir, de fazer as pessoas confiarem nele, de todo mundo tipo, não, é impossível o Bundy ter feito isso. Agora, ele pode ser um psicopata clássico, mas eu acho que ele não era, por exemplo, um serial killer clássico, porque ele não sofreu nenhum grave abuso quando ele era criança. E ele é uma exceção. A irmã dele chegou a escrever uma carta pro tribunal, tipo, my brother, não sei o que, não fez isso, sabe? Ela fica falando my brother o tempo todo. Meu irmão não fez isso, meu irmão é incapaz de fazer isso. Ela até citou um episódio no qual, 2 episódios que são icônicos do Bundy, um que ele atendia pessoas num CVV, né? Gente. E pessoas ligando, telefonando pra ele, puta, eu vou me matar, e ele conversando com a pessoa, ajudava. Né? Inclusive, não é que ele ajudava as pessoas a se matarem. Não, ele ajudava e convencia do contrário. E a coisa dele ter salvado, e aí tem fontes que falam que foi um menino e algumas falam que foi uma menina, mas teve uma criança se afogando e ele salvou essa criança. Eu fui muito ingênua durante muito tempo, eu achei que isso era uma dualidade na personalidade dele, aquela coisa, ele foi bonzinho, herói, e hoje eu vejo que não, que ele nunca fez isso por altruísmo e por preocupação pelo outro, e sim... Até o CVV eu acho que era uma coisa de gostar de ouvir o que a pessoa estava dizendo. E ter o poder. Ter o poder, porque sim. Ele sentia que, assim, aqui eu tenho o poder, se eu falar coisa errada, ela se mata. E ele chega, a frase mais famosa dele fala isso, né? Sim. Uma pessoa nessa situação é Deus. Que quando ele estava matando as vítimas, ele se sentia como se fosse Deus. Sim, e o narcisismo dele, pra mim, é muito óbvio em cada coisa que ele disse, em cada coisa que ele fez. Diferente do Ed Gein, que a gente falou no último episódio, é o sádico. Era uma coisa assim, estrangulava enquanto estuprava. Aquela pessoa tá e batia na cabeça das vítimas e introduzia muitos objetos nas cavidades delas e mordia. Na verdade, uma das coisas que levou ele a ser condenado foi uma mordida tão forte nas nádegas de uma vítima que o cara tinha o molde perfeito do dente dele e falou, tipo, isso é quase uma impressão digital, só pode ter sido ele. O serial killer, por definição do que é um serial killer, que é uma definição bem ampla, ele tem que ter um período de descanso entre os crimes, porque aí matou, ele volta e ele tem todo esse ciclo de começar a fantasiar de novo, de perseguir, de planejar, de fantasiar e voltar a cometer o crime. Esse cooldown period, na maioria deles, dura meses até anos.
O Bundy, às vezes, no mesmo dia, eram 3, 4 vítimas. Dele voltar pro mesmo lugar, o mesmo parque, pegar outra e levar pro mesmo lugar onde a outra estava sendo mantida ainda viva e matar uma na frente da outra. É de um sadismo extremo. Ele gostava exatamente da pessoa sofrer e gritar e não querer passar por aquilo, né? E aí eu vou além, o pessoal fala assim, mas é um crime de parafilia. Sai um pouco da parte de distúrbios sexuais e vai pra parte da misoginia. Isso pra mim, o Bundy não tem como separar da misoginia, porque eram sempre mulheres, a grande maioria mulheres muito bonitas. Ele tinha aquele caso mal resolvido com a noiva que largou ele, as pessoas falam que ele matava mulheres parecidas, mas não é exatamente isso. Anos 70, todo mundo tinha o cabelo, né? A pessoa dividido no meio, matava morenas, cabelo dividido no meio, mas isso, comparado com todas as mulheres que ele matou, são muitas as, mas nem todas, muitas loiras, inclusive. Então, eu não acho que era necessariamente ela que ele estava sempre matando. Eu acho que era um ódio, não por ela, mas pela figura feminina, muito forte. Eu acho importante falar sobre ele também, que a gente disse assim, ele não sofreu nenhum abuso quando ele era criança, mas ele passou grande parte da infância, talvez até a adolescência, achando que os avós eram os pais dele e achando que a mãe era irmã. Outra coisa do Bundy, assim, existe uma suspeita muito grande, mas nenhuma prova de que ele começou a matar aos 14. Isso é muito subjetivo, porque é uma coisa assim, quando ele estava dando uma entrevista, teve um caso que ele fez o perfil dele mesmo. Então ele falou assim, essa pessoa provavelmente começou a falar, e os caras perceberam que ele estava falando dele. E ele falou, provavelmente começou a matar aos 14 anos uma criança de provavelmente 8 ou 9 anos. E aí existe um caso de uma menina que morava a 2 milhas dele, com essa idade, que desapareceu na época que ele tinha 14 anos. Então existem muitos indícios de que foi ele que matou essa menina e que ele começou a matar muito cedo. Então isso é um contraponto dessa história de assim, ele matou por causa da noiva, o que aconteceu bem antes. Como é que ele conseguiu matar tanta gente? A gente tem aí umas 36 vítimas confirmadas, mas pode chegar a mais de 100. Os assassinatos das meninas mais novas, de 12 anos, assim, ele nunca chegou a confessar, parecia que ele não queria falar sobre eles. Então ninguém sabe exatamente quantas vítimas ele fez, mas foram muitas, a grande, devastadora maioria colegiais, várias das mesmas faculdades. Então ele ia para uma faculdade e caçava, depois ia para outra e continuava caçando. Às vezes na mesma também. É isso, e nos mesmos lugares. Ele gostava muito da biblioteca. Então assim, como é que ele conseguiu matar às vezes 2, 3, 4 no mesmo dia? E assim, eram vítimas assim, essa semana teve essas 2, na outra semana teve uma, na outra semana teve 3. Era uma coisa que não parava, eram surtos, né? Na verdade, eu não estou usando o termo apropriado, mas enfim. Não deixa de ser um surto psicótico. Basicamente, ele atraía as vítimas usando um gesso, falando, você pode me ajudar? Oi, eu sou o Ted. Quero falar depois sobre a questão do Ted ser um gênio, porque ele não era. Então ele já se apresentava com o nome dele. Oi, eu sou o Ted. Cara, eu tô com um monte de livros. Sempre parecia estar atrapalhado com os livros. E pegava várias vezes meninas saindo da biblioteca e falava, me ajuda até o meu carro. E chegando lá, ele dava na cabeça delas, colocava elas inconscientes no carro, levava até um lugar e ele matava, nem sempre a mesma coisa, mas basicamente, quase sempre, estrangulando a vítima, corda que ele gostava, o fio elétrico, não sei se eu posso falar isso, e enquanto as estuprava por trás, sendo analmente ou vaginalmente, muitas vezes voltava até os corpos, onde ele tinha largado os corpos, maquiava, arrumava. Isso pra mim é o pior, assim, porque algumas já estavam em decomposição. Ele gostava de ver a mudança do corpo delas, né? Então, mudando de cor, a parte da decomposição. É o sadismo ao máximo. Ao máximo, ao extremo. Sabe, deixá-las apodrecendo. Mas ao mesmo tempo, tá apodrecendo, mas não, peraí, tem que ficar bonita. Bonita ainda. Pra mim. Maquiar. E muitas vezes praticava a necrofilia com os corpos. Boa parte dessas meninas, super jovens, com a vida inteira pela frente, cheia de sonhos, elas morreram porque tentaram ajudar alguém. Em um momento de bondade delas que terminou da forma como terminou. Por isso que eu acho uma grande... Claro, é covarde em vários sentidos, mas assim, usar do que a pessoa tem de mais bonito, sabe, contra ela, é de uma covardia que... Por isso que eu
estressam com as pessoas que glorificam o Bundy. E tem essa coisa assim, o Bundy é meio mito, e as pessoas falam assim, nossa, o cara era um gênio, o cara era foda. Ele não era um gênio, tá? O QI do Bundy foi testado, deu 122. Ele era inteligente, ele tinha uma inteligência acima da média, mas longe de ser um gênio. Quem era um gênio, se a gente tá usando o QI como índice, era o Ed Kemper, por exemplo, que tinha um QI de 180 e pouco. Isso é gênio. Isso é gênio, 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 gênio. O Bundy não, ele tinha uma inteligência acima da média e ele deu azar em alguns momentos e deu sorte em outros. Então ele virou uma lenda local quando ele fugiu da prisão, ele estava aguardando o julgamento e ele pediu permissão para usar a biblioteca para estudar. Putz, antes de entrar no tribunal, só quero dar uma lida em tal livro, e tinha uma janela que ele fugiu pela janela. E as pessoas falam isso como se ele tivesse fugido de Alcatraz. A minha filha teria feito a mesma coisa, ela tem 8 anos, então assim, tem uma janela, eu vou fugir, porra. Eu acho que ele soube seduzir tão bem que as pessoas compraram aquilo de uma maneira que até hoje ele é visto como muito inteligente, mas Sim. na verdade Ele apenas acreditaram nele, né? Até em relação a isso. Muitos serial killers seguem isso, né? Isso. Que é o se achar mais esperto do que todo mundo. Isso. E ele, tomando essa decisão de ser o próprio advogado, o que aconteceu? Ele, às vezes, ele pedia pro detetive ficar repetindo o que ele viu quando ele chegou na cena do crime. E ele falava pro detetive assim, mas quando você entrou, me conta exatamente o que você viu. Eu via que ele estava sentindo um prazer e revivendo aquele crime quando ele pedia pros detetives falarem aquilo. E isso pesou contra ele. A mordida também. E a mordida, né? A mordida que ele deu. Ele foi condenado a fritar na cadeira elétrica, que se chama Old Spark, que era a cadeira elétrica mais antiga dos Estados Unidos. Uma pessoa pagou $80 para ter o privilégio de executar o Bundy. Eu já li em algumas fontes que foi uma mulher, né? Mas a pessoa cobriu o rosto e pagou para poder... Ele morreu com o som das pessoas do lado de fora da prisão gritando Fry Bundy Fry, né? Frit Bundy. Frit. Ele chamou um apresentador de TV extremamente religioso para dizer que o grande problema da vida dele tinha sido o acesso à pornografia pesada e que ele já tinha sido preso antes, então ele tinha visto esse histórico na prisão. Assim, que várias pessoas tinham tido acesso à pornografia pesada, então isso poderia ser a razão, quase culpando apenas a pornografia por ele ter feito como a fonte de todo dos problemas dele. Exato. Ele quis dar consultoria sobre outros serial killers para a FBI, ou seja, eu sou tão conhecedor de tudo, eu sou tão importante que eu tenho coisas que eu posso falar para vocês que vocês não sabem. O que eu acho interessante do narcisismo é que isso traz uma coisa de ninguém mais existe pra mim, né? Eu sou aquela pessoa, eu não vejo mais ninguém. E isso eu também acho muito curioso, pensando no inconsciente, dele não olhar diretamente para as vítimas, né? Ele queria que elas virassem de costas. Bom, agora eu vou ler algumas anotações que eu fiz sobre o caso, incluindo minha interpretação psicanalítica do que pode ter acontecido com ele. Eu vou falar um pouco do Freud, que em um dos casos dele, o Schreber, ele propôs a existência de uma fase que existia entre o autoerotismo e o amor objetal. Isso é o seguinte, a criança se erotizando e quando esse amor vai para um outro objeto, para uma outra pessoa. Entre essas duas fases existe o narcisismo. O que eu acho é que o Bundy ficou, de certa forma, preso nessa fase. Pelo Freud, no narcisismo primário, acontece o seguinte, é o que a gente chama de sua majestade o bebê. É quando a criança, ela não tem consciência de que existe nada além dela e além dos pais. O mais importante nesse caso é a ligação da criança com a mãe. Agora, no narcisismo secundário, a criança começa a perceber que a mãe tem outras prioridades. Não é só ela que existe. Então, a criança é destronada. A gente não chama mais de sua majestade. E isso pode criar um grande problema na criança, quando o narcisismo secundário não é bem estruturado. Então, eu acredito, né, e isso eu também quero deixar sempre muito claro que é o que a gente acredita aqui, não necessariamente é o que aconteceu, é o que outros especialistas veem como verdade, enfim. Mas assim, eu acredito. A pornografia pesada do avô, mais ter sido dispensado pela noiva, mas o narcisismo secundário mal estruturado, isso tudo junto pode ter tornado o Bundy quem ele era. Eu também quero falar uma coisa curiosa, porque assim, quando a gente fala narcisismo,
a gente pensa alguém que se ama, se adora, se acha sensacional, mas a pessoa que também se acha o pior do mundo, o pior serial killer do mundo, o pior assassino, enfim, isso também é um narcisismo, né? Você ser o melhor, o pior, narcisismo igual, gente. Não tem diferença. Sim, você ser o superlativo dentro de algum contexto. Por isso que eu me estresso com essa glorificação do Bundy, porque a gente pode citar um monte de serial killer pior do que ele, e ele meio que conseguiu o que ele queria, que ele fosse citado sempre... Se achar o serial killer. O serial killer. Eu quero encerrar, na verdade, com uma frase que o Karnal disse, que é: enquanto eu odeio o outro, eu não preciso pensar sobre mim. No nosso Clube da Leitura Macabro de hoje, nós vamos indicar 2 livros. A minha indicação de hoje vai ser o da Ilana Casoy, Serial Killers Made in Brasil. Ela escreveu O Louco Cruel e depois, logo em seguida, ela escreveu esse daqui. E aqui tem os casos dos nossos serial killers. O que eu gosto muito nesse livro, não só porque tem muita foto, tem muita informação, é que também dá um friozinho na barriga quando você passa por um lugar onde você sabe que aquilo aconteceu, né? Então você, putz, aqui que fulano matou aquele menino daquele jeito, né? Então os serial killers, eu acho que nos Estados Unidos tem esse impacto na cultura justamente por causa disso. Não importa onde você vai, putz, eu tô aqui no Wisconsin, eu tô aqui na Flórida, eu tô aqui no sei, putz, aqui que tal coisa aconteceu. E isso acontece com a gente aqui nesse livro. Então é um livro que eu indico. Essa é a edição bem antiga dele, eu já falei que eu sou velha. Tem a edição nova pela Dark Side, que tá muito bonita. Eu acho que trazer aqui pro Brasil se torna mais real de alguma maneira, né? Pra gente ficar mais principalmente nós que estamos falando com brasileiros, então... Sim, eu acho que torna muito mais real. Eu quero falar sobre esse livro, A Dor Física, do Naso. Ele é psicanalista e psiquiatra, mas é legal porque ele fala de uma maneira psicanalítica como a dor física acontece. E aí, obviamente, pensando nas vítimas que sobreviveram, né? Não falando do Bundy, mas enfim, de outras vítimas, e como isso, ele fala muito aqui, como a gente se sentir de uma certa forma pode interferir no nosso corpo e como tentar se livrar disso pela psicanálise. Então é bem interessante. É legal para leigos como... Então, ele tem algumas coisas bem técnicas, mas ele tem uma linguagem fácil. Então, eu acredito até que uma pessoa que não seja psicanalista, ela possa se ver, né, se reconhecer no livro e tentar passar isso de alguma maneira para a vida dela. É isso, crianças. Esse foi o Serial Chicks de hoje, falando sobre o nosso Ted Bundy. E o próximo episódio vai falar sobre Albert Fish, que é a especialidade da Paula. É o cara que eu mais odeio no mundo. Não é o cara que eu mais odeio, mas tá lá. Nossa, pra mim ele é o pior, mas Então aguardem. E, gente, curtam, deixa seu joinha se você gostou, comentem, a gente quer interação com vocês. Inscrevam-se no canal, por favor, e compartilhem. Obrigada. Das grandes e caras e famosas. Que é Esfirra Assim, gente! Que é Esfirra Assim, e ela chegou depois de 1 hora gelada. Yay! Gelada. Pelo menos micro-ondas eu tenho. Se você conhece alguém que pode estar em situação de perigo, ligue para o número 100. No Brasil inteiro, este número corresponde à Secretaria de Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de descagem direta e gratuita. As ligações podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado.